Queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, quinta-feira, 21 de janeiro, hoje a igreja celebra o dia de Santa Inês, ou Santa Águeda de Roma, ou Santa Inês de Roma. Santa Inês de Roma, ela nasceu no ano de 291 depois de Cristo e foi criada por uma família cristã. Santa Águeda era muito bonita e pertencia a uma família rica. Sua mão em casamento era muito procurada e ela tinha muitos homens de alta posição atrás dela. No entanto, Santa Inês fez uma promessa a Deus de nunca manchar a sua pureza. O seu amor pelo Senhor era grande e ela odiava o pecado mais do que a morte. E sempre que um homem desejava se casar com Santa Inês, ela sempre dizia: Jesus Cristo é o meu único esposo. Segundo a história, alguns rapazes que ela rejeitou ficaram muito zangados, insultados pela sua devoção a Deus, que começaram a submeter o seu nome às autoridades como um seguidor cristão, uma pessoa que adora a Deus. E um destes rapazes era filho do governador. Ele tentou conquistá-la para ser sua esposa, com ricos presentes, promessa, mas a bela jovem, a bela moça, nunca quis, sempre continuou a dizer: já estou prometida ao Senhor do Universo. Ele é mais esplêndido do que o sol e as estrelas. Ele disse que ele nunca vai me deixar. Então o governador prometeu presentes maravilhosos a Águeda se ela apenas negasse a Deus. Mas Santa Inês, Santa Águeda de Roma, recusou. Ele tentou também mudar a sua mente, colocando-a em correntes, mas o seu lindo rosto brilhava de alegria. Em seguida, ele mandou para um lugar do pecado, um prostíbulo, mas o anjo a protegeu. Ele condenou a jovem, então, a ser arrastada nua pelas ruas, mas o cabelo de Santa Águeda cresceu instantaneamente para cobrir todo o seu corpo. E todos os homens que tentavam estupá-la, a bela virgem, ficavam cegos imediatamente. E por fim, ela foi condenada à morte. Santa Inês foi amarrada a uma estaca, mas a madeira não queimava, ou as chamas se separavam dela. Isso levou um oficial a desbanhar a sua espada e decapitar a garota. Mesmo assim, Santa Inês estava feliz como a noiva no dia do casamento. Ele me escolheu primeiro e me terá. Então ela orou e baixou a cabeça para o golpe mortal da espada. Santa Inês é amplamente conhecida como a padroeira das meninas. Ela também é a padroeira da castidade, do sobrevivente ao estupro, dos sobreviventes, dos filhos de Maria. Ela é frequentemente representada com um cordeiro, o símbolo de sua inocência virgem, um ramo de palmeira, como os outros mártires. Ela é mostrada como uma jovem garota em manto segurando um galho de palmeira com o cordeiro aos seus pés ou em seus braços. Auxiliada pelo Espírito Santo, com muita sabedoria, ela permaneceu fiel ao seu voto e ao seu compromisso. Ela perdeu a cabeça, mas não o coração, que ficou para sempre em Jesus Cristo. Amados irmãos, seja bem-vindo mais uma vez à nossa liturgia diária em família. Assim, agradecemos a Deus por Deus sempre mostrar para nós, pelos santos, pelos ensinamentos, de como podemos
mais e mais seguir a Deus e mais nos entregarmos ao Senhor de coração, porque o Senhor, Ele está nos esperando, sempre Ele está pronto, de braços abertos, para nos receber. Assim, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. E por isso, hoje, dia de Santa Inês, iremos fazer a oração a Santa Inês. Santa Inês nos inspira a orar pela proteção contra os abusos sexuais, pela pureza de coração, pela cura das traumas das vítimas de abusos sexuais, pelas meninas e pelos adolescentes. Ó Deus, que destes à vossa Santa Igreja, Santa Inês, como exemplo de pureza de vida, ornada de todas as virtudes, fazei que as nossas jovens encontrem nela um modelo de fé, de amor a seguir, servindo somente a Cristo e o seu reino. Por sua vida e por seus méritos, afastai os males da juventude que as rodeia, as drogas, as más companhias, os indiferenteismos religiosos e todas as tentações do mal. Peçamos também a Santa Inês, adolescente que saiu vitoriosa de todas essas tragédias humanas pelo poder de Deus, que interceda por nós, a Deus, por uma juventude sadia, alegre, animada pela vida, cheia de entusiasmo pelas coisas de Deus e de esperança de um mundo melhor, e nos ajude na difícil caminhada neste mundo, cheio de perigos e adversidades. Santa Inês, rogai por nós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constitui sumos sacerdotes sujeitos a fraquezas, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui alguém que é filho, perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este: temos um sumo sacerdote tão grande, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, como efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é a cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes,
Mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho, Senhor, com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idúmea, de outros lados do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíram aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizer quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, hoje a nossa reflexão, nessa quinta-feira, dia 21 de janeiro, olhamos a nossa primeira leitura na carta aos Hebreus, vai nos apresentar Jesus como sumo sacerdote de que precisamos, um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado. Ao contrário do sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele não precisa de se oferecer um sacrifício pelos seus pecados antes de oferecer pelos nossos, porque ofereceu a si mesmo perfeitamente, completamente, de uma vez para sempre, imolado-se na cruz. E chegamos ao ponto principal de tudo que nos fala na carta aos Hebreus, fazendo dizer que Jesus, que assumiu plenamente a natureza humana e é permanente e eternamente Filho, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sempre vivo, ele intercede por cada um de nós. O que era apenas sombra e figura no Antigo Testamento foi perfeitamente realizado, porque em Jesus Deus veio ao nosso encontro para nos aproximarmos dele, e em Cristo coincidia-nos oferecer as ofertas como sacerdote e como vítima, realizando então essa mediação única e extraordinária entre Deus e os seres humanos. Cristo então ele ofereceu-se a si mesmo pelo sacrifício de entregar a sua vida que teve no lugar de uma vez para sempre.
Ele se entregou a si mesmo para cada um de nós. O Evangelho de Marcos vem nos descrever que a multidão que precipitadamente eles envolve Jesus, levando-o a entrar numa barca para não ser molestado. E Jesus e o Senhor atrai pela sua bondade, pelo seu poder, e as pessoas da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém e também de outras regiões mais afastadas, todas elas iam ao encontro de Jesus para obter a cura, para que os doentes sejam curados, para alcançar a paz, para estar em paz com Deus e para com seus corações. Por isso que a carta aos Hebreus, mais uma vez, nos mostra essa perspectiva que se sente-se aflito pelas doenças e outras provações da vida, falando de nosso Senhor, que nos afirma que Ele é o sumo sacerdote, que nos convida a sermos santo, inocente, imaculado, separado dos pecados. Isso é o que o Senhor é, o santo. Ele é inocente, Ele é imaculado, Ele é separado dos pecadores, Ele é elevado acima dos céus. É o Filho de Deus, que se fez homem para realizar o ato único e perfeito, agradável a Deus Pai Todo-Poderoso, se oferecendo a si mesmo, mesmo nas suas fraquezas, mesmo na morte, para tudo a sua existência que acumulou no dom de si mesmo na cruz. E tem a ver conosco, sim, com as nossas vidas, com as nossas canseiras, com os nossos sofrimentos. Claro, é por isso que o Senhor veio para matar, para retirar de nós todo o pecado, todas as coisas que têm nos afastado, todas as coisas que nos têm nos levado a estar fora da unidade com Deus. Por isso não vale a pena nos afogar neste mundo cruel e ficamos lamentando depois de tudo que nós comemos e bebemos, porque tudo isso nos faz muito mal, nos mata por dentro, nos leva a um sacrifício que não é o sacrifício verdadeiro, nos leva a um sacrifício infernal, nos leva para os lugares mais profundos e arrepiantes de nossas vidas, um local escuro, sombrio, onde o vento frio bate e nunca é aquecido. Por isso, é melhor nós lançarmos generosamente no tesouro e generoso e sofrer por amor por Deus. Sim, sofrer por amor de Deus, pois somente em Deus, somente em Cristo que nós podemos ter um verdadeiro amor, um verdadeiro carinho, um verdadeiro afetivo. Nós estamos vivos é por causa de Cristo. Nós estamos alegres é por causa de Cristo. Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo tudo é por causa de Cristo. É porque Cristo, como sacerdote, Ele intercede por cada um de nós. Porque Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele uniu os seres humanos de volta para com Deus. E ao terminar este Evangelho de Marcos, ele nos termina falando sobre os demônios que queriam revelar antes do tempo a identidade de Jesus e a sua grandeza. E o Senhor põe-se severamente porque sabe que a sua obra exige o sacrifício de si mesmo. E a sua dignidade de Filho de Deus só poderá ser verdadeiramente revelada na cruz. É o que também nos fala a primeira leitura. Ele tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer vítima todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque ele fez uma vez por toda, oferecendo a si mesmo. Cristo realizou o culto perfeito, que não é apenas um símbolo como o antigo culto dos sacerdotes hebreus, que apenas era uma imagem, uma sombra da realidade celeste. Ele recebeu o mistério mais elevado que realiza a verdade no projeto da comunhão com o sacrifício de si mesmo. Por isso que nas orações sacerdotais
Jesus mostra-se consciente da obra que tem para realizar, santificando a si mesmo, isto é, sacrificando a sua vida. O Filho de Deus não assumiu a natureza humana só para curar as nossas doenças, só para curar os nossos sofrimentos. Ele assumiu, sobretudo, para transformar as nossas naturezas e restabelecer a relação entre nós e Deus. Como escreve mais uma vez a primeira carta aos Hebreus, a primeira leitura, Cristo recebeu um mistério. O ministério, tanto mais elevado quanto maior, é a aliança que é mediador, o qual foi estabelecida sob as melhores promessas. A cada missa, havemos de aproximarmos de Cristo com a pressa impaciente de multidões que se encontram em várias regiões, não só para que nos cure, mas que nos ajude a descobrir um novo sentido para os nossos sofrimentos e, sobretudo, unidos às suas glória e alegria de Pai, a salvação do mundo. O seu sacrifício, oferecido uma vez só, está à nossa disposição para nos curar de todos os males, mas também para nos dar a graça necessária para transformar a nossa vida, com Ele, por Ele e com Ele. É assim que nós temos que ofertar a nossa vida e sermos santos e agradáveis a Deus, como fez Santa Inês. Santa Inês, rogai por nós. Meus queridos amados, meus queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.